Esta é a 183ª sessão ordinária da 18ª legislatura, convocada para hoje, terça-feira, 19 de setembro de 2022. Esta sessão se destina ao julgamento do vereador Camilo Cristófaro pela fala racista. Eles lavaram e não lavaram a calçada. É coisa de preto, né? Esse que você está ouvindo é o presidente da Câmara, vereador Milton Leite, do União Brasil. E foi assim a primeira cassação de um vereador por racismo na Câmara de São Paulo. Você deve ter ficado sabendo dessa história em vários lugares. Talvez vista a matéria da Elis Marina, ou até lido o texto do Marco Calejo. Mas, se você não está sabendo o que rolou... Fica comigo, Daniel Monteiro. E comigo, Eric Braga, que a gente te conta tudo aqui no Vozes da Câmara. Vozes da Câmara. Foi por 47 votos a favor e 5 abstenções que na terça-feira, dia 19 de setembro de 2023, o vereador Camilo Cristófaro, do Avante, foi cassado. E esse processo estava há um bom tempo tramitando na Câmara. Teve análise, recurso, discussão e mais de um ano rodando até o desfecho. Mas se você não sabe do que a gente está falando, não se preocupa que a gente explica. Vamos voltar um pouco para o dia 3 de maio de 2022. Isso aqui aconteceu na reunião da CPI dos aplicativos. Eles lavaram e não lavaram a calçada. É coisa de preto, né? E foi aí que começou a discussão sobre se o vereador Camilo Cristófaro cometeu a quebra de decoro parlamentar por racismo. Sei que parece confuso, mas calma. Decoro parlamentar é um termo técnico para uma conduta ou postura individual que um político deve ter durante seu mandato. Assim, a quebra de decoro é quando a ação de um político não está de acordo com a conduta esperada ou definida. E foi justamente disso que o vereador Camilo Cristófaro foi acusado: quebra de decoro por racismo. Nesse meio tempo, o processo de Camilo seguiu 2 caminhos. Na Justiça Comum, ele foi inocentado. Mas aqui na Câmara, Eric, a Corregedoria aprovou o processo de cassação e ele se tornou réu. E depois disso, o processo avançou e chegou a julgamento pelos vereadores. Tudo seguiu a regra. Primeiro a defesa teve tempo de apresentar seus argumentos. O Camilo Cristófaro dividiu o tempo com seu advogado, o Ronaldo Alves de Andrade. Aqui você está ouvindo o advogado Ronaldo Alves de Andrade. E não há, efetivamente, um dolo de preconceito. Ah, mas existe o preconceito estrutural, o racismo estrutural. Eu bem sei disso. Já proferi várias palestras sobre racismo e dano moral. Várias. Conheço isso. Sei o que é isso. E não é o que fez o vereador Camilo Cristófaro. Foi infeliz? Foi infeliz. Na aplicação de qualquer pena, há de se ter proporcionalidade e razoabilidade. Isso significa dizer que a aplicação da pena tem que ser proporcional à falta cometida. Não houve preconceito, não houve racismo. Ainda assim, para uma fala vazada acidentalmente da brincadeira de 2 amigos de 30 a 40 anos, não se justifica a pena tão exacerbada quanto a de cassação. E aqui é o vereador Camilo Cristófaro. Gozado, né? Um vereador racista que tem na sua equipe do gabinete, mais do que qualquer outro vereador, 60% de negros. Gozado que esse vereador tem na subprefeitura de Ipiranga, dos 16 funcionários, 14 negros, incluindo o subprefeito e o chefe de gabinete. Eu tenho hoje 150 obras nessa cidade e 95% das pessoas beneficiadas são negros. Eu nunca fui chamado de racista por qualquer canto que eu ando desta cidade. Aqui ninguém está me julgando. Aqui estão me executando. E aí, Dani, foi a vez da acusação. Nesse caso específico,
Quem fez a denúncia e falou na sessão foi a vereadora Luana Alves, do PSOL. Infelizmente, a gente tem o início dessa sessão completamente tumultuado por um áudio que aparentemente tem a voz do vereador Camilo Cristófaro, que acaba de proferir uma fala extremamente racista. Foi só depois disso que começou a votação. Foi aprovado o relatório final do processo 157/2022 pela cassação do vereador Camilo Cristófaro. E o resultado foi de 47-5, porque nem o acusado e nem a acusadora votaram. E a cassação do vereador Camilo Cristófaro foi a primeira vez que um parlamentar foi cassado por falas racistas. A última vez que teve uma cassação foi em 1999, quando os então vereadores Vicente Viscomi e Maeli Verguiniano foram cassados por envolvimento na máfia dos fiscais. A decisão tomada pelo plenário da Câmara foi encaminhada à Justiça Eleitoral para a substituição do Camilo Cristófaro. Quem tomou posse foi o Dr. Adriano Santos, na época do PSB e agora no PT. E olha, a votação deu o que falar, Eric. Essa é a vereadora Luana Alves. A importância é gigante, é total, é um recado da Câmara Municipal de São Paulo para a população negra de que não vai aceitar desrespeito. É um recado que aqui é possível o povo negro se sentir representado, que é possível para as pessoas periféricas, para as pessoas negras olharem para a Câmara e verem que é um lugar que as respeita. Isso não tem preço, isso é muito importante, isso é um ganho de gerações futuras que a gente está plantando aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Aqui é a vereadora Elaine do Quilombo Periférico, também do PSOL. Um dia como hoje ele é histórico, porque nunca um vereador foi responsabilizado por uma Câmara Legislativa com a cassação por ter sido racista. E isso é a primeira vez que isso acontece neste parlamento e em qualquer outro parlamento dessa cidade. Então é isso que nos emociona, que a gente de fato está conseguindo mudar a maneira como esses espaços tratam as pessoas negras. Esse é o líder do PSB na Câmara, o vereador Eliseu Gabriel. É um momento muito constrangedor, né? É muito triste a gente ter que votar isso. Já passou o tempo de que era engraçado brincar com essas coisas, né? Mas assim, é um racismo recreativo, né? Isso já passou, nós temos que acabar com isso, né? E as punições têm que ser exemplares mesmo, né? Eu acho que o racismo é uma chaga no Brasil que tem que ser extinta e nós temos que trabalhar muito para isso. O corregedor-geral da Câmara, vereador Rubinho Nunes, do União, também falou. Uma resposta em termos de corregedoria. Afinal de contas, encerra aquele argumento de um órgão que, na verdade, acaba por não analisar os processos. Um processo delicado, um processo de clamor popular, foi analisado pelos vereadores e, felizmente, foi concluído hoje com uma resposta para a sociedade. A Câmara tem que manter um procedimento de rigidez quanto às normas, quanto aos fatos, e também um dever de urbanidade, com dever de ética e respeito ao decoro. Eu acho que a resposta dada pela Câmara hoje vai justamente ao encontro desses princípios. Aqui é o relator do processo, o vereador Marlon Luz, do MDB. A mensagem que a gente passa hoje aqui para a população, não só de São Paulo, mas do Brasil inteiro, é que o racismo não tem mais vez. A Câmara Municipal não poderia ficar inerte, não poderia não tomar uma decisão diferente dessa, que não fosse a cassação do vereador Camilo Cristófaro. A sociedade está cansada de racismo e a Câmara Municipal de São Paulo tinha que passar esse valor, essa mensagem para todo mundo. Esse é o líder do governo, o vereador Fábio Riva, também do MDB. Mostra para a sociedade que esta discriminação não pode acontecer em nenhum ambiente. Então, não é um dia feliz para a Câmara, muito pelo contrário, é um vereador que perde o mandato, mas a gente precisa dar o exemplo. Nesse ponto, quem falou foi o vereador João Jorge, na época líder do PSDB na Câmara e agora no MDB. O que a Câmara de São Paulo fez hoje, votando pela cassação do vereador Camilo por conduta racista, é aquilo que a gente chama de um remédio duro, um remédio amargo, um remédio forte, mas que precisa extirpar esse tipo de doença que é o racismo. E fechando as falas, o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, o vereador Milton Leite, do União Brasil.
Um grande exemplo para o país, uma grande capital, mostrando que o racismo não tem espaço. É preciso que todos nós praticamos isso a todo momento. Não é que sirva de exemplo, nós temos que praticar todos os dias na defesa da cidadania, das igualdades dos seres humanos nessa terra. E um momento histórico na Câmara, tá, Dani? Que mais uma vez foi protagonista em um debate essencial na sociedade, nesse caso, o racismo. Essa talvez tenha sido a ação que mais chamou a atenção atualmente, mas a Câmara historicamente sempre trabalhou contra o racismo e pela igualdade racial. Somente nos últimos 4 anos, durante essa legislatura, foram apresentados 64 projetos em diversas frentes de combate à discriminação racial. 10 projetos foram promulgados e 49 estão em tramitação. Além disso, há 12 legislações vigentes, entre leis e decretos. Entre os projetos aprovados e as legislações vigentes estão a criação na Câmara de São Paulo das frentes parlamentares antirracista e contra tecnologias racistas, a obrigatoriedade de capacitação dos professores da rede de ensino pública e privada para atuação na promoção da igualdade racial, a instituição do Programa Municipal de Saúde Integral da População Negra da cidade de São Paulo, além de premiações, honrarias, homenagens e datas comemorativas relacionadas ao combate à discriminação racial. Legal demais, né? E a gente sempre faz um lembrete. Esse episódio é um resumo sobre as iniciativas da Câmara contra o racismo. E não deu para abordar tudo aqui, mas no portal da Câmara e no nosso YouTube você encontra mais informações, viu? E Vozes da Câmara de hoje fica por aqui. Esse episódio usou áudios do canal oficial da Câmara no YouTube, do YouTube Sounds e do Envato. O roteiro foi de Daniel Monteiro, redação final de Daniel Monteiro, Gabriel Daniele e Rodrigo Esteves, locução por Daniel Monteiro e Eric Braga, edição de áudio e finalização de Daniel Monteiro. Essa é uma produção da Rede Câmara São Paulo, no portal da Câmara em sãopaulo.sp.leg.br, no canal da Câmara no YouTube, nas redes sociais em @Câmara São Paulo, você pode acompanhar tudo o que acontece no Legislativo paulistano. Um abraço e até o próximo episódio do Vozes da Câmara. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.